Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos permanecer conectados juntos, meu caro ouvinte, nesse propósito da busca pelo entendimento dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus em seu Evangelho. E você já sabe, para nos ajudar, nós temos a obra Nas Pegadas do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira, escrita por Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius. Hoje vamos estudar o capítulo Três Grandes Símbolos. E Pedro de Camargo inicia com uma passagem do Novo Testamento. A lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. E ele comenta: a lei é a consciência do delito. Antes da lei, o homem, sempre que o egoísmo exigia, tirava a vida do seu irmão. Matar era um ato de coragem, expressão natural da força, arredando do caminho o empecilho. Após o não matarás, o assassínio foi tido em conta de pecado. Como o homicídio, o roubo, o adultério, a cobiça e outras modalidades de faltas e de vícios em que o egoísmo humano costuma expandir-se, foram condenados. Então nós temos a voz da consciência para aprendermos a ouvir, meu caro ouvinte. Deus escreveu suas leis na nossa consciência, na consciência de todos nós. Mas uma vez que estabelece como conduta de ética, de moral cristã, um recurso favorável de libertação de um hábito criado pelo ser humano, então enxergamos essa lei de forma mais clara. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o seu capítulo 1, sob o título Não Vim Destruir a Lei, o item 2, Allan Kardec escreve: na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Então, meu caro ouvinte, Moisés, um profeta, portanto um médium, mas também era um legislador humano. Portanto, a legislação humana o coloca dentro da lei humana, como legislador do povo. E como médium, ele trouxe a lei de Deus. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então a invariável é a lei de Deus, e a que se modifica com o tempo em função dos costumes do caráter do povo é a lei humana. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, que Moisés recebeu por manifestação de sua mediunidade de efeitos físicos, pneumatografia ou escrita direta, conforme o Livro dos Médiuns ensina. E Kardec comenta sobre essas leis, as leis de Deus, os 10 mandamentos. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha
ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvidas, se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas propriamente ditas revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, meu caro ouvinte, precisamos fazer essa distinção entre as leis humanas e a lei divina. As leis humanas são regidas pela justiça humana e muda com o tempo. A justiça divina, ela é invariável, ela é para sempre, já existe desde o princípio da criação. Na medida que as leis humanas vão se aperfeiçoando, na medida em que a moral, a ética, a justiça, a bondade, o amor vão sendo incorporadas dentro desta perspectiva, as leis humanas começam a se aproximar lentamente da justiça maior, que é a justiça divina. E Pedro de Camargo continua: desde então, sempre que o homem infringe este ou aquele preceito da lei, torna-se réu consciente. Então é assim, meu caro ouvinte, nós somos juízes e réus em causa própria, da própria consciência. Do delito, ou seja, do erro, praticado com pleno conhecimento de causa, resulta a responsabilidade e, consequentemente, o sofrimento. Então nós somos responsáveis pela miséria moral que criamos para nós mesmos. Nós somos os responsáveis pela criação do nosso sofrimento, por conta do mau uso do livre-arbítrio praticado. Assim se inicia o processo de regeneração, ou seja, com o arrependimento, com o surgimento do sofrimento, se não nos permitirmos a rebeldia, se nos tornarmos resignados e reconhecermos que a dor que elegemos foi criada por nós mesmos, pelo nosso equívoco do passado, nós passamos então a realizar o processo de transformação, o processo de regeneração, buscando assim a expiação e a reparação. O homem evita o mal para se eximir a dor, elucidando conceitos. Consequência. Vamos elucidar, segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O item 7, sob o título A Paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então aqui está bem claro, meu caro ouvinte, a distinção entre a caridade material, que é necessária, da caridade moral, que é a mais desafiadora. O perdão consiste em a caridade moral.
aqueles que Deus colocou diante de nós, muitas das vezes muito próximos de nós, dentro da própria família, um cônjuge, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um parente próximo. Ele está estabelecendo como instrumento de Deus a condição de nos provocar, de restabelecer conosco a condição maior da vida do Espírito, que é o amar ao vosso inimigo, colocando-nos à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Então eis aqui a visão convidada pelo comunicante, que é um espírito amigo, a enxergarmos, meu caro ouvinte, que todos esses recursos aparentemente limitantes, aviltantes, que nos irritam, que nos tiram do sério, que nos faz chorar, na verdade estão contribuindo para o nosso aperfeiçoamento, porque nós vamos ter que tirar de dentro de nós o maior brilho, vamos ter que tirar recursos e desenvolver qualidades que ainda não possuímos e que só teremos essa condição diante desse ensejo. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Assinou um espírito amigo na cidade de Havre em 1862. Então vamos aproveitar os desafios, as adversidades, para desenvolver aqueles tesouros dos céus que Jesus nos convida a acumular em nossos corações. E quando desenvolvemos a fé, acreditamos não só em nós mesmos, mas muito mais em Deus. E assim temos a capacidade de esperar, de ter paciência, de reconhecer nessas adversidades oportunidades de crescimento em nossas vidas. Vamos continuar estudando o capítulo Os Três Símbolos já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando o capítulo Os Três Grandes Símbolos da obra Nas Pegadas do Mestre, que você acompanha conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Esses três grandes símbolos estão nos primeiros dizeres do capítulo, quando Pedro de Camargo sacou das Escrituras que a lei, a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Então os três grandes símbolos são a lei, a verdade e a graça. E o autor continua dizendo: após o efeito da lei vem a corroboração da graça. Então agora que Pedro de Camargo vai explicar como que surge a graça. O Consolador manifesta-se
agindo nos corações. Sua influência é poderosa e eminentemente reformadora. Sob seu influxo, o homem sente fome e sede de aperfeiçoamento. Isso é muito natural na vida de todos nós, meu caro ouvinte. Nós fazemos diversas escolhas, nos equivocamos, insistimos às vezes no erro, desenvolvemos hábitos infelizes e começamos a sentir um vazio dentro de nós, como se estivéssemos em vários lugares ao mesmo tempo e, na verdade, sem se sentir adequado em lugar algum. Começamos a sentir um cansaço espiritual e começamos a ter essa fome, essa sede de restabelecimento, essa necessidade de luz, de paz. E Pedro de Camargo diz que quer subir, o homem quer subir, quer ascender às regiões da luz, ao reino da espiritualidade. Porque reconhecemos que, apesar de necessária, oportuna e apropriada às condições naturais da evolução, a matéria não nos preenche do vazio espiritual. Então começa essa necessidade de ascender, de buscar a luz, de buscar o reino da espiritualidade. Não lhe basta o abster-se do mal, anseia pelo bem. Então não basta não só deixar de fazer o mal, porque ao deixarmos de fazer o bem, meu caro ouvinte, já estamos fazendo o mal. O orvalho do céu fertiliza o coração, cujo desejo é produzir frutos. Das virtudes negativas estatuídas pela lei, passa às virtudes positivas, geradas pela graça. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Todo esse mecanismo, meu caro ouvinte, trata-se do tema evolução. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, como vemos no Livro dos Espíritos, na questão 115. Através de inúmeras reencarnações, nos mais variados orbes do universo, os espíritos caminham para a própria perfeição. Há duas espécies de progresso, o intelectual e o moral. Percebemos o progresso físico, no meio em que vivemos, e o progresso espiritual no íntimo de cada um de nós. À medida que a criatura vai adquirindo conhecimento, necessita usar todos os seus recursos na realização do bem e na construção de um futuro melhor. Para essa evolução, é preciso abraçar o serviço de renovação interior, nos alicerces da disciplina, empreendendo assim sua evolução consciente. Pela evolução externa, o homem domina o ambiente que o cerca, mas é pela evolução interna que adquire as virtudes, tais como a bondade, a paciência, a humildade, a tolerância, a sinceridade, a honestidade e tantas outras, sem as quais não encontraremos os caminhos de paz e entendimento que nos garantem alegria e nos ajudam na ascensão espiritual. E assim, ora sob a ação da lei, ora sob a influência da graça, o espírito vai realizando o senso da vida, que é a evolução. À medida que ele se eleva, a lei vai cedendo lugar à graça, até que esta acaba dominando completamente. A lei, portanto, é um freio para coibir o mal. A graça, um incentivo para promover o bem. A lei personifica a justiça. A graça, a misericórdia. Aquela corrige, esta aperfeiçoa. A lei vem primeiro, a graça depois. Da lei o homem se liberta pelo esforço, pela luta contra os seus defeitos e imperfeições. A lei atua até onde termina a esfera humana. A graça ensaia o voo do espírito no plano divino,
onde o céu não tem mais horizontes. Jesus é o portador da graça, porque sua passagem pela terra assinala a época da difusão do Espírito, consoante estatue a velha profecia de Joel. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Do Antigo Testamento, livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Aqui, meu caro ouvinte, temos a profecia de Joel relatando a mediunidade. A luz sobre toda a carne é o mecanismo natural de conexão dos espíritos do mundo espiritual para o mundo físico. E assim, através de uma forma um tanto quanto constrangedora, conforme Pedro de Camargo já explicou, no Antigo Testamento, era necessário apresentar um Deus temeroso para um povo ignorante. Daí as ameaças, mas também as recompensas. Então é preciso fazer essa distinção para reconhecer que os profetas eram médiuns, mas não eram perfeitos, e traziam então perspectivas necessárias, conforme as leis humanas, para trazer a personificação dessa lei divina. Então, no Tabor, vemos transfigurados Moisés simbolizando a lei. Pedro de Camargo vai concluir os 3 grandes símbolos: Elias, os profetas, e Jesus, conjugando leis e profecias como a imagem da graça, que é a suprema expressão do amor de Deus. Então é assim, meu caro ouvinte, quando nós reclamamos, nós fazemos um grande embaraço espiritual na terra e deixamos de ver a luz maior. E quando agradecemos, quando usamos a gratidão, fazemos descer a graça sobre todos nós. E a graça, sempre acompanhada da misericórdia, é a expressão do amor de Deus em nossas vidas. Então a lei estabelece convite à correção, ouvindo a própria consciência. A verdade é o próprio Mestre Jesus apresentando-se em nossas vidas. E a graça são todas as benesses da herança espiritual que cabe a cada um de nós na medida em que evoluímos, através do esforço natural do trabalho do bem. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem do Mestre. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto resta um único iota e um único ponto. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então Jesus veio representar para todos nós, meu caro ouvinte, a maior referência com a qual jamais nos decepcionaremos. É o exemplo vivo e perfeito para todos nós. É a mensagem da verdade. É o próprio Evangelho em nossas vidas, nos libertando de todo o mal que nós mesmos criamos. Então, através da voz da consciência, através da luz da verdade,
e através do trabalho do bem, o esforço constante para evoluirmos, nós alcançaremos as graças divinas, que são as satisfações maiores e interiores dentro de cada um de nós. E uma vez construído o reino de Deus dentro de cada um de nós, nós estaremos plenos para encontrar nas adversidades, na dor criada por nós mesmos, oportunidade de ressignificação de valores e libertação do espírito. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.